Boa noite, colegas. Eu sou Samir, participo do Departamento de Pediatria Ambulatorial. Estamos agora lançando esse documento científico do manejo de febre aguda. É um web meeting promovido pela Sociedade Brasileira de Pediatria e com o apoio da Mantecorp. Vai participar desse web meeting o Dr. Tadeu Fernando Fernandes, que é o presidente do Departamento de Pediatria Ambulatorial, junto com o professor Marco Aurélio, que também é presidente do Departamento de Infectologia da Sociedade Brasileira de Pediatria. A gente vai, no final das apresentações dos dois, nós vamos ter um tempo de responder perguntas. O chat já está aí aberto para perguntas, vocês já podem fazer as perguntas. Eu serei o moderador de vocês. Então, esse documento científico, ele foi uma confecção em conjunta com os dois departamentos de infectologia com o de pediatria ambulatorial, sobre o manejo de febre aguda. Então, aproveitem, inicialmente será o Dr. Tadeu Fernando Fernandes, e alguns de vocês estão com algum problema no som. A gente viu aí pelo chat. Então, quem entrar pelo site da Sociedade Brasileira de Pediatria, assim que vocês entram, tem um ícone, o ícone do som, ele entra com o som fechado. Você tem que desbloquear esse som para que você escute o som. Ok? Qualquer coisa que, se não houver, se tiver algum problema, vocês avisam que eu vou dar toda a informação aí pelo chat. Ok? Então, quem entrar pelo site da Sociedade de Pediatria, tem um ícone que vocês têm que desbloquear para ouvir o som. Então, boa noite a todos, boa palestra. E, inicialmente, eu chamarei o professor Tadeu Fernando Fernandes. Obrigado, Samir. É uma honra, é um prazer muito grande poder compartilhar essa noite, esse web meeting, com o meu grande amigo Samir, colega de departamento, e com o meu grande amigo Marco Aurélio, amigo de várias lives, né, e várias web meetings, né, Marco Aurélio? E hoje nós vamos falar de um tema muito importante, que é a febre. E nós vamos falar sobre os novos conceitos no manejo da febre em pediatria. Esse é um documento científico que o nosso departamento, o departamento do Marco Aurélio, de Infectologia e Pediatria Ambulatorial, nosso departamento, nós escrevemos para você, com novidades, com dicas no manejo da febre na pediatria. Eu vou fazer só uma abertura para explicar alguns conceitos básicos e depois quem vai tocar a live, quem vai tocar essa web meeting é você, mandando as suas perguntas pelo chat. O Samir vai estar lá compilando todas as perguntas, vai ser um bate-papo bem informal, bem gostoso. Faz de conta que nós estamos numa sala de reunião, ao vivo, eu, vocês, Marco Aurélio e Samir, batendo papo, discutindo febre, que é um problema frequente no nosso dia a dia, no ambulatório, no pronto-socorro. As estatísticas mostram que de 30% a 50% da queixa principal é febre. Mas aí está o documento em primeira mão para vocês, documento científico da pediatria ambulatorial, foi publicado agora, foi publicado ontem, e está aí para vocês se deliciarem com esse documento. Vamos falar sobre o manejo da febre, mas primeiro vamos definir febre. Presta atenção para uma coisa, gente. A definição de febre, presta atenção, não significa definição de número de corte para você prescrever antitérmico. Não. Se você for fazer um trabalho científico para publicar em alguma revista internacional, você vai ter que usar esses valores de definição de nota de corte para febre. Não é uma nota de corte para usar antitérmico. Febre leva em conta o aumento da temperatura corpórea acima dos valores considerados normais, decorrentes da elevação do ponto de termorregulação, que daqui a pouco eu mostro para você. Não tem um valor único. Por exemplo, temperatura retal, febre é definida como acima de 38 até 38,3. A temperatura oral, de 37,5 a 37,8. A axilar, de 37,2 a 37,3. A auricular, de 37,8 a 38 graus. Mas isso é só definição. Que história é essa de ponto de termorregulação? Vamos ver a fisiopatologia da febre. O nosso termostato, o nosso set point, fica localizado aqui na região hipotalâmica, na região do quiasma óptico.
Veja só, vou dar um close aqui para vocês. Aqui você vê a hipófise, logo acima o quiasma óptico. Nesta região do quiasma óptico, nós temos neurônios especializados na termorregulação. É esse núcleo aqui em verdinho que você está vendo. Aí, nessa região pré-quiasma óptico, nós temos o nosso centro termorregulador. Aí que está o nosso termostato, que eleva a temperatura e abaixa a temperatura. Então, saiba que a nossa temperatura corpórea é controlada por um termostato hipotalâmico. Ele controla a temperatura do nosso corpo. Quando o nosso organismo é agredido, quando um agente agressor, que pode ser um vírus, pode ser uma bactéria, pode ser um alérgico, pode ser um complexo autoimune, quando você tem um agente agressor, a nossa resposta inata, a nossa primeira resposta, composto pelos macrófagos, pelos linfócitos e por células endoteliais, elas percebem a chegada do agente agressor e mandam uma informação para o nosso termostato. Como é que eles mandam essa informação? Através de pirógenos endógenos. Antigamente falava esse nome, pirógenos endógenos. Hoje nós já sabemos quem são esses pirógenos. Principalmente a interleucina 1, a interleucina 6 e o fator de necrose tumoral. Eles ganham a corrente sanguínea e vão até o endotélio do hipotálamo. Lá no endotélio do hipotálamo é que vai ativar o centro termorregulador. Então veja, lá no local da agressão, mediadores inflamatórios vão ativar o endotélio e cair na corrente sanguínea e formar lá o nosso termostato. Interleucina 1, interleucina 6, fator de necrose tumoral. Mas, ao mesmo tempo, eles ativam esse endotélio, há moléculas de adesão do endotélio, a fazer a quimiotaxia, para fazer a diapedese, para chamar mais elementos de defesa para aquele local que está sendo agredido. Então, nós temos uma reação local, onde estamos sendo agredidos, e uma reação central, lá no endotélio hipotalâmico. O que acontece lá no endotélio hipotalâmico? Lá gera-se uma prostaglandina chamada prostaglandina E2. Então, lá no centro termorregulador, ocorre a produção dessa prostaglandina chamada prostaglandina E2, que vai ativar os neurônios termorreguladores que vão ativar todo o nosso sistema de controle da febre. Então você vê que é um mecanismo de ação e reação. O nosso set point hipotalâmico, como é que funciona? Veja aqui a temperatura do corpo, 36,8, absolutamente normal. Quando nós sofremos uma agressão, até os macrófagos, as células endoteliais, lançarem as interleucinas 1, 6, fator de necrose tumoral na circulação, ir para o endotélio hipotalâmico, produzir prostaglandina E2 e elevar a temperatura, nós temos um ΔT, que é esse tempo que varia de 1 a 4 horas entre você ter o agente agressor e você ter aqui uma resposta, que vai ser como? Como é que você vai... A mãe dá a dica para você. Quando a mãe liga para você, a mãe já vai dando as dicas para você. Como assim? Doutor, ele está tendo uns calafrios, ele está tão branquinho, doutor, mas ele está com os pelinhos oriçados, mas não está com febre, doutor. Daí você pode dar, mas espera que a febre vai chegar. E chega, daqui 2, 3 horas, você tem a febre. Bom, quando você tem a febre, você vai usar um antitérmico. Esse antitérmico tem que ter um ΔT para você ter uma redução da temperatura. Por quê? Veja só que coisa interessante. Para você elevar a temperatura, você tem uma vasoconstrição. Quando você usa o antitérmico e quando vai ter redução da temperatura, você vai ter uma vasodilatação. Então, você vai mexer em toda uma hemodinâmica quando você eleva e depois quando você vai reduzir a temperatura. Então, se você fizer uma queda abrupta da temperatura, você vai ter uma vasodilatação muito grande. Você lembra qual é a fórmula para você calcular a pressão arterial? É a frequência cardíaca vezes a resistência periférica.
Se eu tenho uma resistência periférica reduzida muito rapidamente, você vai ter um quadro de hipotensão acompanhado com essa queda de temperatura. Então, não queira que a febre reduza muito rapidamente. Eu preciso desse ΔT de mais ou menos 1 hora para ter vasodilatação, para ter sudorese e ter uma redução da temperatura. Uma redução muito rápida da temperatura, eu posso ter uma redução rápida e depois ter um efeito rebote. Posso ter uma vasodilatação com queda de pressão arterial. Eu posso ter, principalmente em crianças pequenas, uma sudorese muito intensa que pode levar a um quadro de desidratação que vai levar a um quadro de febre também. Então, cuidado com a febrefobia. A febre virá e ela irá embora, mas sem muita pressa, porque nós temos que ter um controle deste set point hipotalâmico. E esse controle é do nosso próprio organismo, sem querer ter muita febre, muita rapidez na redução dessa febre. Então é assim que funciona. Subindo, você tem tremor, palidez, mãos e pés frios, são os pródromos do pico febril. Chega a febre e depois ela vai descer lentamente, com suor, rubor, mãos e pés quentes. Isso é febre, em resposta a um agente agressor. Não confunda febre com hipertermia. Aquela criança que ficou ao sol brincando, aquela criança que vocês sabem, vão à praia e a mãe deixa lá embaixo daquele sol terrível, ainda mais esse tempo quente que está fazendo, nós teremos quadros de hipertermia, que não tem nada a ver com termostato hipotalâmico, que não tem nada a ver com o uso de antitérmico. E aí a gente vê muitos colegas, às vezes, exagerando na dose de antitérmico, mas a febre não baixa, mas essa febre da hipertermia vai reduzir com pouca roupa, ambiente fresco, uma boa hidratação. É isso que você vai controlar a febre da hipertermia. Então, preste atenção na história. É uma febre real ou é uma hipertermia? Tire uma boa história antes de você prescrever um antitérmico. Gente, guarda essa frase. Febre não é doença. Febre é um sinal. Não fique na febrefobia da mãe. Não fique hipermedicando. A febre é nossa amiga. A febre está mobilizando, e nós no nosso documento científico pontuamos isso. Quando você tem febre, você ativa o seu sistema imune inato, você ativa as suas defesas, você precisa da febre para ativar a sua resposta imunológica inata. Não fique com medo da febre. Nós vamos discutir daqui a pouco nas perguntas, com certeza, a febre e a convulsão febril. Eu falo uma frase, depois o Marco Aurélio vai comentar, eu falo sempre essa frase para as mães, só vai ter confusão, só vai ter convulsão febril quem pode, não quem quer. Então, tem que ter toda uma predisposição aí para nós termos. Então, sempre fale essa frase para a mãe, febre não é doença, é um sinal apenas. Os métodos físicos da redução da febre, nós até colocamos no nosso documento científico, dar banho gelado, colocar batata na fronte, colocar batata na sola do pé, limão espremido, alho, coisas anedóticas para reduzir a febre. Eu trago para vocês ciência nesse documento científico. Lá está, o uso de métodos físicos são úteis para a redução da temperatura? Os métodos físicos não são recomendados nos casos de hipertermia, nos casos de febre, a não ser nos casos de hipertermia, definida como uma temperatura central maior que 40 graus, acompanhada de alteração do sistema nervoso. Então, na hipertermia, até vale métodos físicos, mas quando você fala de febre, não vai ter o efeito. Agora, vamos pensar um pouquinho a fisiopatologia? Se o nosso termostato fala o seguinte, eleva a temperatura porque estamos com um agente agressor, e a temperatura vai para 39. A mensagem vem lá de cima. Se você pega esse corpo e coloca numa água gelada, você vai ter uma vasoconstrição. E o seu termostato vai ler dessa maneira, não, peraí, eu estou mandando a temperatura subir, ela está sendo reduzida, então ele manda mais mensagens para que tenha maior
resposta febril. Então, você vai ter um negócio chamado efeito rebote. Então, é o tiro que sai pela culatra. E aqui nós temos uma revisão da Cochrane recente que chama atenção para o rápido início de ação do método físico, mas com pequena duração do efeito na redução da temperatura corpórea. De tal modo que seu uso oferece pequena vantagem sobre a terapia medicamentosa, mas com aumento do desconforto do paciente, destacando calafrios, irritabilidade, eu colocaria mais uma coisa, o efeito rebote. Como é que nós vamos manejar a febre? Qual é a temperatura, aquele número mágico para você dar o antitérmico? A resposta, o nosso grande mestre, o professor Jaime Murayovski, meu grande amigo, sempre fala isso. Você tem que dar o antitérmico quando a criança estiver incomodada. E eu já vi criança incomodada com febre com 39, mas também já vi criança incomodada com 37,8. Então, eu já vi criança aqui no consultório com 38,5 brincando no parquinho. E criança com 37,5 largada no corpinho, largada no colo da mãe. Então, qual é o número mágico? Esse número mágico não existe. Quando é que você vai dar o antitérmico? Quando a febre estiver incomodando o nosso paciente. Por que nós temos febre? Vamos lá. Nós temos uma agressão, isso nós já falamos. Quando você tem uma agressão na sua célula, todas as nossas células têm uma membrana lipoproteica. E os lipídios da nossa membrana plasmática são fosfolipídios da membrana. Quando você tem uma agressão, a célula se rompe. E quando a célula se rompe, libera uma organela citoplasmática chamada de lisossomo. E dentro do lisossomo, nós temos uma enzima lisossomial chamada de fosfolipase A2. Então, quando se rompe a célula no momento da agressão, libera fosfolipídios e a fosfolipase A2 vai atuar sobre o fosfolipídio, transformando em ácido araquidônico. E assim começa uma cascata inflamatória, chamada cascata inflamatória do ácido araquidônico. Por ação das ciclooxigenases, usa-se a sigla COX, a COX-1 e a COX-2, a COX-1, que é constitucional, e a COX-2, que é induzida. Essas ciclooxigenases vão ativar quando o ácido araquidônico sofre ação de metabolização por essas ciclooxigenases, produzindo prostaglandinas, entre elas a prostaglandina E2, aquela que vai no centro termorregulador e eleva o nosso termostato. E aí vai dar a febre. Como agem os antitérmicos? O ibuprofeno, o paracetamol e a dipirona. Eles têm o mesmo mecanismo de ação. Eles inibem, de modo inespecífico, a ciclooxigenase. Se você bloqueia a ciclooxigenase, você vai bloquear a transformação de ácido araquidônico em prostaglandinas, entre elas a PGE2. E dessa maneira você vai ter redução da febre. Então veja, o ibuprofeno, o paracetamol e a dipirona têm o mesmo mecanismo de ação, bloquear a ciclooxigenase, que reduz a produção da prostaglandina E2. Atenção com uma prática que está sendo condenada em todo o mundo, intercalar antitérmicos. Essa é uma publicação da Sociedade Brasileira de Nefrologia que faz um alerta. Por favor, acompanhe passo a passo essa sequência. Quando você usa um antitérmico, ibuprofeno, ou paracetamol, ou a dipirona, eles vão fazer o quê? Inibir a ciclooxigenase, 1 e ou 2. Aonde que essa ciclooxigenase atua? Na síntese das prostaglandinas homeostáticas, principalmente a PGE2, que são responsáveis por quê? Pela dilatação vascular, pela perfusão renal e pela redução da resistência vascular renal. Se você tem um paciente que está com febre e você usou um antitérmico, você vai bloquear a PGE2. E a paciente te liga daqui 2 horas. Doutor, a febre não reduziu. Ele continua com febre ou a febre voltou?
Muitos colegas falam, usa agora, se você deu ibuprofeno, dê agora o paracetamol, ou se deu paracetamol, dá agora de pirona, ou vice-versa. A tal da salada de fruta de misturar antitérmico, a miscelânea de misturar antitérmico. E a mãe vai dando ibuprofeno, paracetamol, dipirona, e faz uma confusão que estudos brasileiros mostram que nenhuma mãe faz de uma maneira correta. Mas fica a grande dica para vocês, a Academia Americana de Pediatria fez uma publicação enorme no último congresso e falou muito isso. Sempre que uma mãe te ligar e falar assim, doutor, meu filho está com febre, ou passar um WhatsApp, ou estiver no consultório, a primeira pergunta que você tem que fazer, ele está fazendo xixi? Ele está com diurese? Ou examine, ele está hidratado? Veja a mucosa, veja a saliva. Por quê? Porque a PGE2 ela é responsável pelo fluxo pré-renal. E é ele que vai aumentar a perfusão renal. Se você inibir demais a PGE2, o que vai acontecer? Você vai reduzir a perfusão renal total, você vai ter retenção de sódio e água, vai resultar em vasoconstrição renal e isquemia medular renal, vai levar a lesão renal aguda, que pode até cronificar. É o que os nossos colegas nefrologistas pediátricos chamam de nefrite analgésica, que pode dar a insuficiência renal aguda. Então, colegas, deu antitérmico, voltou a temperatura a se elevar antes do tempo, não esqueçam de perguntar, está tendo diurese? A fraldinha está molhada? Teve um trabalho muito bonito da minha colega, a doutora Tânia Quintela, aqui na PUC de Campinas, no pronto-socorro, onde crianças chegavam com febre, ela não dava antitérmico, ela só hidratava a criança. E mais de 80% dos pacientes tiveram redução da temperatura apenas com a hidratação. Cuidado com isso, gente. Intercalar antitérmico, a Academia Americana de Pediatria acabou de publicar esse Clinical Report, onde eles falam o seguinte: as evidências são insuficientes para apoiar o uso rotineiro de intercalar o tratamento da febre. Lá nos Estados Unidos não tem dipirona, lá é só paracetamol e ibuprofeno. Então eles falam intercalar paracetamol com ibuprofeno. Isso é o que diz a Academia Americana de Pediatria. E isso é o que diz o nosso documento científico do Departamento de Pediatria Ambulatorial e Infectologia, que acabou de ser publicado. Intercalar antitérmico é mito, é um erro que pode aumentar o risco de intoxicações e de lesão renal. O uso de antitérmico deve ser criterioso, conhecer a referência também do antitérmico, o controle de qualidade, a segurança e a eficácia. Por quê? Recentemente fizeram um estudo vendo quanto cada gota entregava de antitérmico. Uma análise de 20 gotejadores de marcas de referência, marcas genéricas e marcas similares. Um festival de diferença de quanto entrega cada gota. Isso tem que ser padronizado, o tamanho da gota tem que ser padronizado. Então, você tem que ter uma série de variáveis, não é só prescrever um antitérmico. Qual antitérmico você está prescrevendo? Qual é aquele que a mãe está dando? E sempre lembrar, não temos nota de corte para usar antitérmico. É quando a febre está incomodando a criança. Meus colegas, e assim eu termino essa apresentação e vou abrir agora para o meu colega Marco Aurélio, para o meu colega Samir, para fazer suas considerações. Vamos começar pelo Marco agora. Marco, nem deu a palavra inicial para você, a palavra é toda sua, Marco. Muito obrigado, Tadeu, muito obrigado, Samir, pela introdução e por essa aula muito esclarecedora, né? Acho que a gente bate nessa tecla há muito tempo, né, Tadeu, de tentar mostrar para as pessoas que a febre não é per se, né, algo que necessite sempre de uma intervenção. Há benefícios relacionados com a febre, ela muitas vezes otimiza a resposta imune, ela contribui muitas vezes no combate às infecções, e desde que não haja, como você corretamente salientou, desconforto, desde que não haja uma situação
que possa trazer um desequilíbrio hemodinâmico, uma condição clínica mais delicada, é perfeitamente possível, sim, a observação da temperatura sem uma necessidade imediata de intervenção. Acho extremamente sensata essa orientação e uso ela também no meu dia a dia, de medicar a temperatura, né, muito mais guiado pelo grau de desconforto do que pelo nível da temperatura. E claro, né, uma vez que você tenha temperaturas muito elevadas, é perfeitamente razoável essa estratégia. Você tocou num ponto também que é crítico, que é a estratégia do uso alternado de antitérmicos, e é importante salientar nesse aspecto, Tadeu, que a despeito de nós termos dados de segurança do paracetamol, da dipirona, do ibuprofeno, quando utilizados de forma isolada, mostrando que, claro, a gente vai discutir mais à frente os eventuais eventos adversos, mas que são drogas seguras, a gente tem uma carência de dados na literatura que suportem, com as mesmas evidências, a estratégia de uso alternado. Então, isso pode implicar num maior risco de eventos adversos e, portanto, essa estratégia ela não deve ser algo recomendado e somente utilizar em situações muito pontuais, muito específicas e nunca de forma rotineira. Um outro ponto que eu gostei muito, que você tocou, foi o aspecto da convulsão febril. Né? Então, existe esse conceito de que a temperatura, né, quer dizer, a necessidade de medicar a temperatura, ela vem no sentido de evitar que o lactente ou que a criança jovem tenha convulsão febril. E há farta documentação na literatura mostrando que não é exitoso, né, o tratamento com antitérmico no sentido de reduzir o risco da convulsão febril. A convulsão febril ocorre somente naquelas crianças que têm predisposição para tal evento e ocorrem muito mais em função da rápida ascensão da temperatura, que evidentemente impede que você tenha como intervir em tempo hábil, né, com um antitérmico para prevenir. Por isso que não há, vamos dizer, elementos na literatura que demonstrem que antitérmicos diminuem o risco da crise convulsiva febril, benigna da infância. Né? É importante lembrar isso. Né? Esse é um evento que não é acompanhado de sequelas, Então, acho que desmistificar isso é muito importante, deixar claro para as mães que, vamos dizer, infelizmente, aquela criança que tem que ter a convulsão terá, né, com o aumento da temperatura, e não é intoxicando a criança de medicamentos que você vai impedir que esse evento aconteça. Eu acho que a gente tem aí a oportunidade de passear por uma série de tópicos e dúvidas do dia a dia, nível de temperatura versus risco de bacteremia, esse sempre foi algo que se discutiu na literatura, tentando identificar se o nível da temperatura pode ter um valor preditivo, no sentido de indicar tratar-se ou não de uma infecção bacteriana invasiva, que é sempre o motivo, né, de preocupação naqueles que trabalham na emergência pediátrica. A gente pode discutir alguns aspectos em relação a como proceder nesses casos, e aí o guia que vai nortear a necessidade de você ser mais, vamos dizer, invasivo na abordagem, no sentido de admitir no hospital, de iniciar terapêutica empírica antimicrobiana, guarda relação principalmente com dois aspectos: o aspecto clínico, o estado geral da criança aliado ao grupo etário, lembrando que o risco de você ter uma infecção bacteriana invasiva, ele é inversamente proporcional à idade, ou seja, quanto mais jovem a criança, maior esse risco. Então, uma febre num recém-nascido tem um risco 10 vezes superior a uma febre num lactente mais velho, de estarmos frente a uma bacteremia, uma infecção bacteriana invasiva com presença do patógeno em corrente sanguínea. Acho que as vacinas conjugadas trouxeram um impacto muito grande para diminuir esse risco, né? A gente mudou um pouco o cenário das causas, né, de febre sem sinal de localização, né, Tadeu? As infecções urinárias acabaram se tornando protagonistas dos quadros onde você identifica uma bactéria associada
a esses eventos febris, né? Antes ela era uma das causas, hoje ela seguramente, com o advento das vacinas conjugadas e com a redução das meningites por pneumo, da doença invasiva por pneumo, da meningite meningocócica, do hemófilos, que eram, vamos dizer, agentes muito importantes no contexto do lactente da criança jovem, a gente acabou deixando, né, a infecção urinária, que não teve impacto dessas vacinas, e ela acabou assumindo um protagonismo como causa de infecção bacteriana, e muitas vezes de uma infecção bacteriana invasiva nesse grupo etário. Mas eu vou parar por aqui para dar oportunidade para o Dr. Samir, aí de Maceió, trazer um pouco das provocações aí de quem está nos escutando. Acho que a ideia é dar oportunidade para quem está nos ouvindo de trazer seus questionamentos. A gente teve muita polêmica, né, Samir, em relação ao uso de antitérmicos aí durante a Covid-19. Tenho certeza que devem ter algumas perguntas nesse sentido. Então, fique à vontade aí de iniciar o nosso debate. Então, já tem aqui várias perguntas, mas antes de iniciar aqui as perguntas, acho que o professor o Marco Aurélio falou bem, em relação ao ibuprofeno e o Covid, né, Marco Aurélio, que no começo da pandemia você falou muito sobre isso. Você podia explicar um pouquinho para o pessoal sobre a relação? Perfeito, Samir, muito bem lembrado, né? Eu acho que todos vão se lembrar, lá no mês de março, logo no início, um posicionamento inicial até da Organização Mundial da Saúde, de algumas agências da Europa, sugerindo que alguns medicamentos seriam contraindicados ou seriam de uso muito restrito porque poderiam, uma vez administrados, piorar o prognóstico dos pacientes com Covid-19, poderia agravar a Covid-19. E incluiu entre esses medicamentos os anti-inflamatórios não esteroides, em particular o ibuprofeno, que é de uso, vamos dizer, muito, muito frequente, é um antitérmico, né? É um analgésico antitérmico que é usado com muita frequência, e eles fizeram essa hipótese, Samir, entendendo que o ibuprofeno poderia aumentar a expressão do ECA2. Lembrando que o ECA2, ou a enzima conversora de angiotensina 2, é o receptor desse vírus, é a porta de entrada do vírus no nosso organismo. E uma vez que aumentasse essa expressão, ela poderia agravar, vamos dizer, a doença. Eram relatos anedóticos e que, após exaustivas investigações, não se chegou a conclusão alguma em relação a isso. Ao contrário, todas as evidências apontaram no sentido de que o ibuprofeno não foi acompanhado de qualquer interferência na evolução do quadro clínico de pessoas com a Covid-19, e rapidamente a Organização Mundial de Saúde soltou um novo parecer dizendo que é perfeitamente possível utilizar ibuprofeno em pacientes com a Covid-19, a exemplo do FDA e do CDC, que também tem no seu site essa mesma recomendação. Então esse é um assunto absolutamente superado e não há, vamos dizer, nenhuma restrição que não sejam relatos anedóticos em relação ao uso do ibuprofeno. Ele é perfeitamente possível, sim, na Covid-19. Ô Samir, aproveitando o que o Marco Aurélio falou em relação a os anti-inflamatórios, ele citou o ibuprofeno. É bom os colegas saberem que a ação do ibuprofeno é dose dependente. Se você usar a dose de 5 a 10 miligramas por quilo, por dose, você está usando uma dose antitérmica analgésica. Eu já vi muito colega falar assim, eu gosto do ibuprofeno porque ele já é analgésico, anti-inflamatório, antitérmico. Não. Ele é analgésico e antitérmico se você usar na dose de 5 a 10 miligramas por quilo por dose. Mas, lá nos Estados Unidos, por exemplo, eles, para criança, o único anti-inflamatório liberado é o ibuprofeno. Daí você fala, pô, Tadeu, mas lá nos Estados Unidos, o único anti-inflamatório liberado para criança é o ibuprofeno. Sim, mas na dose de 20 miligramas por quilo por dia. Então,
A dose de 20 miligramas por quilo por dia é a dose de anti-inflamatório. E a dose de 5 a 10 miligramas por dia é a dose antitérmica. Samir, eu estava de curiosidade aqui, já vou até vendo as perguntas que estão chegando para você. E teve uma pergunta da minha amiga, Adeir Brasileiro. A Adeir é uma colega de longo tempo, do Rio de Janeiro, e ela mandou uma pergunta muito importante. Ela falou: Tadeu, a dipirona, na dose de 1 gota por quilo, dá aquela hipotensão que você falou no gráfico lá. É verdade, Adeir, você tem toda a razão. Sabe por quê? Porque é uma dose incorreta utilizada. A dose que se usa de dipirona é de 10 a 15 miligramas. E essa gota, a gota do referência da dipirona, tem 25 miligramas. Então, na verdade, se está dando uma overdose que vai levar a hipotensão mesmo, aquele gráfico que eu mostrei de propósito para mostrar isso. Se você der uma overdose, você vai ter uma vasodilatação muito grande e vai ter hipotensão. Então, os antitérmicos têm que ser utilizados na dose correta. E a dose correta para gotas para dipirona é de 0,4 a 0,6 gotas por quilo de peso. No caso do paracetamol, uma gota tem 13,3 miligramas no referência. Aí seria 1 gota por quilo de peso. Então, precisamos saber também trabalhar com as doses para evitar subdose e superdose. Teve um trabalho que até nós citamos no departamento científico, nesse consenso, que vocês obrigatoriamente terão que ler, viu, gente? Nesse documento científico nós citamos um trabalho brasileiro que mostrou que mais de 50% das mães ou dão subdose ou dão superdose. Poucas usam a dose correta. Então isso é muito importante do pediatra orientar isso também. Ok. Eu perguntaria novamente para o Marco Aurélio em relação à dengue, a suspeita de dengue e essas possibilidades de antitérmicos. Se tem algum que não deveria ser usado, certo? Você teria alguma coisa a dizer sobre isso, dengue e o uso de antitérmicos? Eu acho que aqui a gente tem uma seara de muitas incertezas, viu, Samir? Então, o posicionamento, né, das agências regulatórias, da própria Organização Mundial da Saúde, do CDC, destaca que nos casos de dengue, a terapêutica de escolha como analgésico é o paracetamol. E sugere que você evite o uso de anti-inflamatórios não esteroides, o que me parece bastante razoável. Só que eu insisto que há muitas incertezas aqui, nós não temos estudos controlados, randomizados. Há uma publicação recente de 2020, 2019, que foi um dos primeiros estudos randomizados que olhou o perfil de segurança do paracetamol para dengue. E você sabe que um dos aspectos que nos preocupa em relação à dengue são as formas que, de alguma maneira, se comportam com agressão hepática. E esses pacientes que fizeram uso do paracetamol mostraram aumento importante da transaminase, o que motivou até a interrupção desse estudo. Então, a gente tem que ter muita parcimônia no uso dos medicamentos. Qualquer um dos analgésicos antitérmicos que a gente tem no nosso arsenal, potencialmente, tem eventos adversos. A dipirona já demonstrou em pacientes com dengue que pode, vamos dizer, propiciar aí alterações hematológicas. O ibuprofeno sempre tem, é importante a gente destacar, possibilidade também de aumento de sangramentos. É um risco muito baixo, seguramente, de todos os medicamentos desse grupo. E Tadeu já destacou, a classificação desses medicamentos, ela entra dentro do grupo dos anti-inflamatórios não esteroides, mas a sua ação preponderante, quando você usa nessas dosagens de até 20, 30 miligramas por quilo por dia, ela é uma ação preponderantemente analgésica. Acima de 30 miligramas por quilo por dia, ela aí sim passa a ter, com o ibuprofeno, uma ação anti-inflamatória. Mas eles já colocaram que de todos esses anti-inflamatórios não esteroides, aquele que menos eventos de sangramento, etc., associou-se foi o ibuprofeno. Então, em resumo, Samir, não há, infelizmente, nenhuma intervenção
que seja absolutamente isenta de riscos. Mas eu entendo que há uma necessidade de revisitar essas recomendações, porque, no meu entender, eu não enxergo tanto a dipirona como o ibuprofeno, drogas que tragam mais risco do que o próprio paracetamol no manejo da dengue. Eu acho que a gente tem evidências que sugerem cautela no uso de qualquer um desses medicamentos, mas todos vocês que trabalham com dengue sabem que a necessidade do analgésico ela é sempre muito presente nesses pacientes, pela cefaleia, pelo quadro que ela gera, mas a gente tem que ter uma necessidade de uso com muita parcimônia desses medicamentos. Mas lembrando que todos eles potencialmente têm aí chance de eventos adversos, e finalizo em relação a isso, dizendo que é urgente e imperioso que a gente produza dados controlados num estudo que possa avaliar essas diversas opções de antitérmicos para a gente entender qual deles, de fato, tem o melhor perfil de segurança nesses pacientes com dengue. Ok, muito obrigado. Tadeu, aqui já tem uma pergunta de um colega, Álvaro Magalhães. Ele pergunta: em nenhuma circunstância há indicação de intercalar antitérmico? Quer dizer, em nenhuma circunstância. Então, acho que sim, né, Tadeu? Vamos lá, o Tadeu responde aí. A resposta é a febrefobia. Olha só, não, em nenhuma circunstância. Antes de 4 horas, não tem indicação você repetir a dose do antitérmico. Se você faça isso... qual o nome do colega mesmo, Samir? Álvaro. Álvaro, hidrate a criança. Isso está documentado, o trabalho da doutora Tânia Quintela aqui na PUC Campinas. Se você hidratar a criança, você vai ter a redução da temperatura sem ter que repetir a dose. E digo mais, desde que tenha sido dada uma dose correta para essa criança, tá? Porque também tem o caso das subdoses. Só para você ter uma ideia, foi feito um exame de gotejadores, né? Análise de gotejadores e paracetamol, tinha um similar aí, que tinha 7,8 miligramas por gota, quando o ideal é ter 13,3 por gota. Então, até isso você tem que levar em conta. Que antitérmico que está sendo utilizado, tá? É um similar, é um genérico, é um referência, tudo isso leva em conta. Mas o que nós não podemos entrar é nessa seara de febrefobia e começar a fazer essa miscelânea de antitérmicos, porque não se esqueça, é a PGE2 a responsável pelo pré-fluxo renal. Se você inibir demais a PGE2, você não vai ter fluxo renal, você vai entrar em oligúria, em anúria e em insuficiência renal aguda. E aproveitando, fazer um comentário que o Marco Aurélio falou muito bem sobre os bebês abaixo de 3 meses. Esses merecem um cuidado muito, muito maior. E eu até diria uma coisa, não é tanto com a febre, porque como o sistema nervoso central ainda está imaturo, inclusive o centro termorregulador, a preocupação, colegas, com crianças abaixo de 3 meses deve ser muito, muito maior com a criança que faz hipotermia do que aquela criança que faz hipertermia. Particularmente no prematuro, né, Tadeu? Exatamente. Tem outro colega aqui, Yasmin, perguntou a referência para baixar esse ponto de corte para definir febre 37,2, Tadeu. Não sei. Há muita controvérsia nisso, né, Tadeu? Se você consultar diferentes livros-texto, você vai encontrar diferentes valores, 37,2, 37,5. Há muita controvérsia, e acho que Tadeu destacou bem. Não tem número mágico aí, não. Não tem. Só para você saber, vamos falar da Bíblia da Pediatria, que é o Tratado de Pediatria do Nelson, né? Lá no Nelson, no Tratado de Pediatria do Nelson, ele põe como nota de corte 37,8. Aqui no Brasil, o livro que muitos utilizam, que é do meu grande amigo Jaime Murayovski, ele usa 37,5. Mas isso são definições de febre. Pelo amor de Deus, não é para o número de corte para você usar antitérmico, tá bom?
Eu vou contar até uma experiência minha, viu, Marco Aurélio? Nós fizemos um trabalho aqui no pronto-socorro, e é um trabalho para publicar numa revista internacional. E eu usei como nota de corte o 37,5. A hora que nós finalizamos o estudo... Axilar. Isso. Nota de corte, eram pacientes com febre no pronto-socorro, tá? E a hora que nós, mais de 1.000 crianças nós incluímos, diagnóstico, a hora que nós mandamos para as revistas internacionais, todas devolveram. Vocês usaram a nota de corte errado, porque aqui na Europa, nos Estados Unidos é 37,8 e é oral a temperatura. Então, o você retal vê no lactente muito jovem, né, que eles fazem. Isso, o retal no lactente jovem. Então, até você que está aí querendo fazer uma publicação científica, antes, veja onde é que você vai publicar para você saber qual é a nota de corte, porque cada lugar é uma nota de corte, uns aceitam a oral, outros a retal para criança abaixo de 3 meses, outras axilar. Então, realmente esse número mágico não existe. Mas uma coisa existe. Antitérmico se dá quando a febre estiver incomodando a criança. Para poupar o serviço do Samir, eu vou poupar, porque vai chegar 400 perguntas para o Samir agora, perguntando assim, mas e a convulsão febril? Isso. Convulsão febril, você vai ter, já chegou, né, Samir, pela sua carinha, já chegou. A convulsão febril, você pode ter com 37,4, com 37,5, e você vai ter criança com 40 graus jogando bola, e não vai ter convulsão febril. O que nós temos, aí eu vou deixar para o Marco Aurélio comentar, principalmente em exantema súbito, você tem uma subida muito rápida da temperatura, do set point hipotalâmico, ela tem uma subida muito rápida. E você pode ter, nesse caso, uma convulsão febril. Mas aí vai convulsionar, é benigno. Mas eu tenho uma observação a fazer. Tadeu, mas e se eu der o antitérmico profilático? Você acabou de ver, não importa se é ibuprofeno, se é dipirona ou se é paracetamol. O tempo de pico de ação é de 1 hora. Então, para o antitérmico fazer febre daqui 1 hora, a criança já convulsionou. Por isso que está bem claro na literatura mundial, antitérmico não é profilático de convulsão febril. Vocês são mais jovens do que eu, mas eu quando terminei residência, usava-se como profilaxia de febre, convulsão febril, fenobarbital, né? Não sei se vocês pegaram essa época aí com vocês, mas o medo da convulsão febril, né? Que é uma convulsão que é benigna e com cura espontânea a partir dos 5 anos. Marco, algum comentário a fazer? Eu sei que você tem um comentário aí a fazer. Não, eu acho que a gente já tinha comentado, acho que esse tema da convulsão febril está bem discutido, acho que é isso mesmo, não tenho nada mais a acrescentar. Tem outra pergunta aqui, Tadeu, também do Álvaro Magalhães, que foi prescrito dipirona para uma criança com febre de 40. 2 horas depois a temperatura é 39,5. O que fazer? Perguntar como é que está a diurésia para a criança. Isso. Se for por telefone, WhatsApp, se você não estiver vendo a criança, né? Perguntar, ou telemedicina, que agora está na moda. Está fazendo xixi, qual a cor, qual o volume do xixi. E se estiver presencialmente é fácil. Veja turgor, veja a espessura da saliva, aqueles sinais clássicos que a gente avalia o grau de hidratação da criança. Então, 40 graus de febre, veja, com 40 graus, você imaginou, isso no nosso documento científico, leia essa parte lá, está muito interessante. Você perde muito temperatura do corpo, e se essa criança, e as mães têm mania, né, porque tem calafrios, de colocar muita roupa em cima. Então, se tirar a roupa da criança, já vai reduzir bastante a perda, né? O aquecimento da criança, a convecção de calor. Então, tirar a roupa, hidratar a criança, não é para dar banho gelado, para não ter o efeito rebote, manter a tranquilidade e observar essa criança. Baixou para 39,5, vamos hidratar um pouquinho mais, hidratar, vamos reavaliar. Ver o estado geral da criança, isso é muito importante, o estado geral da criança.
Então, Marco Aurélio, acrescentar alguma coisa? Não, eu acho que esse ponto é importante, né? E acho que me remete aqui um comentário, só para agregar um valor àquilo que você falou. Acho que é oportuno a gente destacar isso, né, Tadeu? Que é em relação aos métodos físicos que são empregados. Então, acho que Tadeu foi extremamente didático ao destacar que nós temos um centro termorregulador. Quando você sofre uma injúria, uma agressão, por exemplo, uma infecção que produz os pirógenos endógenos que caem na corrente sanguínea, tá? Esses pirógenos endógenos lá no hipotálamo vão fazer com que a gente lá estimule a produção da prostaglandina E2, e a prostaglandina E2 chega lá no seu termostato e fala, vamos subir esse termostato. Quando você sobe o termostato, há o desencadeamento de uma série de comandos no seu organismo que tem como objetivo elevar a sua temperatura. Como é que você vai elevar a temperatura do seu organismo? O primeiro ponto é diminuir a perda de calor para o ambiente. É por isso que o indivíduo, na hora que a febre está em ascensão, assume uma posição de encolhimento. Por quê? Porque diminui a superfície corpórea e, portanto, você perde menos calor para o ambiente. Segundo aspecto que ocorre para diminuir a perda de calor para o ambiente, vasoconstrição periférica. Então, a criança fica com as extremidades geladas. Todos vocês já receberam um telefonema. O Joãozinho está com a mão fria, o pé gelado, né, mas ele está quente. É óbvio, a vasoconstrição é periférica exatamente para preservar o calor, para preservar a temperatura. E por último, se você não consegue com tudo isso chegar naquele nível do teu termostato, o que você vai fazer? Começar a tremer, calafrios, para quê? Para gerar energia. Gerando energia, você sobe a sua temperatura. E aí você alcança, vamos dizer, aquele limiar que foi estabelecido pelas prostaglandinas. Nesse momento, há um determinado equilíbrio. Aí a criança para de tremer, que é quando a mãe vai medir a temperatura e vai ver que ela chegou, como o Tadeu destacou há pouco, né, chegou a níveis bastante elevados. Portanto, levando em conta esses aspectos, é evidente que você pegar uma criança que está, neste momento, com a febre, e colocar num banho gelado, o que você vai provocar? Mais vasoconstrição periférica, mais desconforto, que é tudo aquilo que você tenta evitar, e vai provocar calafrios na hora que você tirar ela do banho. Ela vai começar a tremer. Então, o efeito sai pela culatra e a temperatura sobe mais ainda. Então, a prática desses métodos físicos ela é condenável e deve ser contraindicada. Outro ponto que eu não queria deixar essa oportunidade de passar, e que infelizmente é incrível, mas ainda ocorre, é o uso do álcool para reduzir a temperatura, compressas de álcool. Seguramente todos vocês já ouviram a mãe dizer que a comadre mandou pôr a compressa de álcool. O álcool, ele não só é um elemento volátil, que se usado em excesso pode intoxicar a criança, como frequentemente provoca queimaduras na pele, pela própria ação do álcool. Então, evidentemente, ele é formalmente contraindicado, né, nessas situações. O máximo que é plausível, que é aceitável, é colocar num banho morno, de água tépida, uma temperatura suficientemente agradável para não provocar desconforto na criança, para não provocar calafrios, para não provocar vasoconstrição, e muitas vezes, com isso você ganha tempo para que o antitérmico haja, né? Lembrando que, ao ser administrado, ele, vamos dizer, atinge seus picos na corrente sanguínea de ação, ele começa a sua ação não antes de 15, 20 minutos, e como o Tadeu destacou, o pico de ação é mais ou menos 1h30 após ele ter sido, vamos dizer assim, administrado a essas crianças. Então, eram só esses comentários, aproveitando o gancho que o Tadeu destacou aí. Mas, o Samir, eu e Marco Aurélio somos amigos há longo tempo, e eu sei que tem uma pergunta que provoca o Marco Aurélio. Eu adoro provocar Marco Aurélio. Então, posso fazer uma pergunta também? Tem direito a uma pergunta, Samir? Tem, claro. Pode. Então, vamos lá, Marco. Meu filho,
vai tomar a vacina amanhã. E o pediatra ou a comadre recomendou dar o antitérmico antes de tomar a vacina para que ele não tenha febre vacinal ou reação vacinal. Isso é uma conduta correta, Marco Aurélio? Lembrando o trabalho de Prímula lá com a vacina pneumocócica. Muito bom o seu ponto, meu amigo. E é sempre bom lembrar esse aspecto, né? De fato, essa é uma prática que a gente encontra em alguns locais. De fato, houve um estudo especificamente com a vacina pneumocócica conjugada que identificou que o uso do antitérmico profilático, né, ao administrar o antitérmico profilático, o antitérmico provocava um prejuízo na apresentação dos antígenos ao sistema imune. Então, isso redundava, de fato, numa menor incidência de evento adverso. Isso eles conseguiram em relação ao grupo controle, mas quando eles avaliaram a imunogenicidade da vacina, ou seja, os títulos médios de anticorpos para os sorotipos vacinais em relação ao grupo que fez a vacina sem receber o Tilenol profilático, lembrando que no grupo controle, caso a criança apresentasse febre, era permitido a administração do antitérmico, não havia problema administrar o antitérmico. Lembrando que, uma vez que já houve o desencadeamento da febre, já houve a apresentação do antígeno, então aí o antitérmico não trazia esse inconveniente. Então a resposta imune mostrou diminuição da concentração de anticorpos. É importante destacar aqui, né, Tadeu, que essa é uma das conclusões dos autores do estudo, que ainda não se sabe qual é a relevância clínica desse achado. Se de fato ter uma concentração um pouco menor de anticorpos poderia trazer prejuízo. Mas com vacinas a gente já aprendeu que qualquer, vamos dizer, menor resposta imune, de maneira geral, vai se traduzir por menor proteção. Então, moral dessa história, a gente na prática evita o uso profilático dos antitérmicos antes da administração de vacinas, salvo em situações específicas, onde na primeira dose essa criança já apresentou um evento adverso mais importante, uma febre que foi acompanhada de um choro incontrolável, de uma temperatura muito alta, ou teve um evento qualquer. Nestas situações, eu acho que é perfeitamente sensato que você opte pelo uso do antitérmico profilático, porque, vamos dizer, o prejuízo eventual que ele traz é muito menor que o benefício. E o último comentário aqui, Tadeu, que acho que é importante destacar, é que essa interferência na resposta imune não é um evento universal a todas as vacinas. Por exemplo, com a vacina do meningococo B, que todos nós pediatras sabemos que é uma vacina reatogênica, que provoca bastante febre em lactentes, eles fizeram estudos e constataram que, para a vacina de meningococo, não houve prejuízo na resposta imune quando você usa o antitérmico profilático. Isso fez até que essa vacina, quando foi incorporada no Reino Unido, foi incorporada com a orientação do uso profilático do antitérmico. Então, o moral da história aqui é só prescreva essa profilaxia se numa primeira dose houve um evento importante ou, especificamente para a vacina do meningococo, você pode lançar a mão da estratégia se isso lhe parece algo, vamos dizer, adequado para os seus pacientes. Marco, eu fiz essa pergunta porque agora a gente trabalha muito com adolescente, né? E o adolescente é aquele cara medroso, né, para tomar a vacina. E eles estão indo para tomar a vacina da Covid agora. Então, a gente está vendo quase que um hábito. Olha, eu vou tomar o ibuprofeno, paracetamol, dipirona antes de tomar a vacina, porque eu não quero ter a reação que a minha amiga teve, não. Então, está se tornando um hábito, principalmente agora nos adolescentes, e sabendo que algumas vacinas da Covid dão aquela dor no braço, mal-estar, sobre o uso do antitérmico antes da vacina da Covid. Você tem algum comentário a fazer? A gente tem aí uma seara de incertezas, né? Não há estudos que tenham avaliado o uso profilático de forma consistente para a gente saber se há algum impacto, mas eu vou me atrever aqui a dar minha opinião. Eu entendo que, particularmente, você deve estar se referindo às vacinas de vetor viral,
não replicante, que na primeira dose são retogênicas, e as vacinas de RNA mensageiro, que aí é na segunda dose que elas são mais retogênicas. Nos adolescentes, a única que a gente está usando é a de RNA mensageiro. A vacina inativada, a reatogenicidade dela é muito baixa, então eu diria que é desnecessário isso. A gente não tem dados ainda, mas a resposta imune nesses adolescentes com a vacina de RNA mensageiro, ela é tão robusta que eu me atrevo a dizer que, mesmo que você use esse paracetamol profilático, não creio que o impacto traga um prejuízo mensurável na proteção. Mas isso é só a minha opinião, e eu não gosto de falar baseado em opinião. Eu acho que a gente tem que produzir ciência, e infelizmente eu não tenho ainda dados que eu tenha conhecimento para compartilhar com vocês de qual que é a repercussão do ponto de vista clínica dessa estratégia do uso profilático. Então, nesse momento, sugeriria que não fizessem uso dessa estratégia e guardassem um antitérmico para utilizar caso esse adolescente apresente uma reação. Ok. Eu tenho aqui uma pergunta, gente, que eu estou preocupado com ela, porque diz que aqui uma pediatra, que a crianças de urgência que fizeram tudo para baixar a febre não baixa. Foi feito dipirona e hidratação em 2 horas e a febre também não baixa. E perguntou se o corticoide tem alguma atuação nesse momento. Ajudaria a baixar? Ela disse que vê usar com muita frequência dexametasona para ajudar a baixar a febre. O que vocês acham sobre isso? Corticoide é um anti-inflamatório esteroide, né? Se você utilizar o corticoide, vai sim baixar a temperatura. Você sabe que tem alguns indivíduos, eu já vi pessoas que têm contraindicação absoluta de analgésicos antitérmicos, e eu tenho um paciente que tem alergia importante a todos eles. Ele já teve reações anafiláticas importantes, com paracetamol, com dipirona, com ibuprofeno. Então ele não tem como utilizar esses analgésicos. O único recurso terapêutico desse indivíduo, ele já é um adulto hoje, é corticoide quando ele tem febre. Então, obviamente, isso aqui é uma carta na manga, né? Não é para você sair aí usando corticoide para baixar a temperatura, pelo amor de Deus, mas de fato é um medicamento que pode ter esse evento, né? Você tem experiência com isso, Tadeu? Então, eu primeiro quero destacar que antes de qualquer coisa, fazer o diagnóstico diferencial de hipertermia. Porque, pelo que a colega está descrevendo, chegou na emergência com essa febre, fez dipirona e hidratou, não resolveu. Será que não é um caso de hipertermia em vez de um caso de febre? Primeiro, deixa esse ponto de interrogação, esse diagnóstico diferencial. E lembrando, vocês que assistiram a minha apresentação, lembra aquela cascata? Fosfolipídios, a fosfolipase A2 transforma em ácido araquidônico e a ciclooxigenase transforma o ácido araquidônico nas prostaglandinas PGE2. Quando você usa um corticoide, ele bloqueia no andar de cima, ele bloqueia a fosfolipase A2, enquanto que os anti-inflamatórios não hormonais bloqueiam no degrau de baixo as COX. Então, é por isso, explicando só o mecanismo de ação desse corticoide. A outra preocupação, Tadeu, eles estão achando que o problema renal é só com ibuprofeno, não é isso? Não. Lembrando, todos os antitérmicos têm o mesmo mecanismo de ação, bloqueio da PGE2. Então, a dipirona, aliás, o que a gente tem visto com mais frequência, uma estatística que nós temos aqui no nosso hospital, com o uso da dipirona. Você sabe por quê, Samir? Porque a criança chega no pronto-socorro com febre e quadro de gastroenterocolites, diarreia e vômito. Então ele já chega desidratado. E o pessoal pega, coloca, põe no soro e põe a dipirona no soro. E daí a criança não hidrata, eles botam mais soro. E a febre não reduz, eles botam mais dipirona. Então você vê muitos casos com a dipirona. E também muitos colegas perguntam isso: Tadeu, e o uso da dipirona injetável não é mais rápido? Olha, foi feito um estudo comparando dipirona injetável, tá, tanto EV contra intramuscular, com os antitérmicos via oral. O tempo de ação é exatamente o mesmo, sem o trauma de uma injeção,
sem a necessidade de fazer a medicação intramuscular. Porque hoje nós temos antitérmicos com um sabor agradável, né? Fosse a época que os antitérmicos tinham um sabor desagradável, e hoje com sabor agradável você consegue dar o antitérmico via oral para a criança, poupando-a da injeção. E é essa a resposta, então. Então, qualquer um deles pode levar... O problema não é o antitérmico levando a nefrite analgésica. O problema é o uso fora de horário, a overdose do antitérmico. Lembrando que são inibidores da ciclooxigenase não seletivos, né? Então, todos eles acabam inibindo a COX-1 e, dessa forma, contribuem aí. O uso do supositório tem alguma indicação? Você sabe que tem duas estratégias que os Estados Unidos, você sabe que eles não têm licenciado de dipirona, né? E uma época que eu estive lá, esse era um drama, porque eles não tinham dipirona e, à época, tanto paracetamol como ibuprofeno, que são as drogas que eles tinham para utilização, só existiam na apresentação oral, né, ou supositório. Eles não tinham apresentações endovenosas, né, para utilizar desses medicamentos quando eles precisavam. Então, eles recorriam muito ao uso do supositório. O supositório tem um problema aqui no nosso meio, né, que é a temperatura, né, no nosso país, etc., acaba prejudicando a conservação desses medicamentos. É sempre um drama. Os farmacêuticos sempre comentam isso comigo, que manter a estabilidade dos supositórios no nosso clima é sempre um desafio. Só como curiosidade, já existe nos Estados Unidos apresentações do ibuprofeno e do paracetamol, hoje em dia, por via endovenosa. Eles já têm essa disponibilidade lá no mercado americano. E outro problema também com o supositório é que se trabalha com uma dose fixa por supositório, né? Exato. Então, você perde dose errada, o cálculo de dose por quilo, né? Exato. Marco Aurélio, tem aqui uma pergunta, porque no documento científico, naquela proposta de febre de crianças menores de 36 meses, tem aqui que fala sobre o uso da ceftriaxona. Aí a colega Maria Amália quer saber, o uso da ceftriaxona citado no documento, quanto tempo? Eu acho que talvez é bom explicar isso aqui, né? Porque vai usar... Acho que ela se refere aos menores de 3 meses, né? Isso. Seriam os lactentes jovens, né? Então, naquele lactente jovem, no recém-nascido, que eu comentei, principalmente o recém-nascido, e também a gente estende aí para segundo mês, esse grupo etário, a chance de que você tenha uma bacteremia por trás de uma febre sem sinal de localização, ela não é negligenciável. Na era pré-vacinas conjugadas, a gente tinha uma estimativa que numa febre sem sinal de localização, no primeiro mês de vida, na emergência, de cada 10 pacientes, um tinha bacteremia, era mais ou menos 12% na era pré-vacinas conjugadas, sendo que no grupo de 1 a 3 meses de idade, esse risco diminuía, mas ainda assim era algo em torno de 6 a 9%. Então, seria 1 para cada 15 casos, vamos dizer assim. Não é negligenciável tampouco, quer dizer, era um risco muito importante. Então, nessas situações, vamos dizer, esse risco potencial norteou a necessidade de que, frente a um recém-nascido com febre sem sinal de localização, um lactente muito jovem, opte pela conduta de admiti-lo, né, no hospital, a realização de exames de triagem. Então, você vai ver o perfil do leucograma, você vai ver as provas de atividade inflamatória, você pode se valer desses exames, lembrando que nenhum deles tem valor preditivo positivo ou negativo inequívoco. Todos eles, às vezes, eles podem nos ajudar, mas eles não são por si só definidores da conduta. Então, nessas situações onde há elementos que sugiram que você tem uma bacteremia, você vai internar e entrar com antibiótico terapia que seja apropriada àquele paciente. A ceftriaxona é uma terapia empírica apropriada. Se na admissão hospitalar, passadas 48, 72 horas, as culturas de sangue, tendo sido colhido o líquor, da urina, resultam negativa,
há uma melhora, uma manutenção do estado geral, e não há nenhuma evidência da presença da bacteremia, é óbvio que é perfeitamente razoável e plausível que você suspenda esse antimicrobiano. Não há necessidade de você permanecer com a criança internada 10 dias se não tiver nenhuma evidência laboratorial e clínica que de fato se tratava de uma bacteremia. Ok, muito bem. Uma outra coisa que é muito importante... Samir, que é assim, posso só aproveitar esse gancho aqui, que eu sei que tem um universo de pediatras brasileiros nos ouvindo, né? Para ser mais exato, mais de 1.000, Marco Aurélio, agora. É isso aí, um espetáculo. A gente agradece aí a gentileza e a honra aí de contar com esse enorme número de pediatras debatendo conosco. Eu queria aproveitar esse momento, Samir e Tadeu, e destacar que o meu lado infectológico aqui não me permite outra postura. E me veio à cabeça agora com a pergunta dessa colega, que é a terapêutica empírica. A gente vive um cenário hoje de resistência antimicrobiana do pneumococo, que nos anos de 2019 e 2020, os isolados de sistema nervoso central identificados aqui no Brasil mostraram, nesses últimos 2 anos, taxas de resistência não só a penicilina, que já eram bastante altas, sobejamente conhecido de todos, por isso que ninguém usa mais há muitos anos, né, penicilina ou ampicilina para tratar empiricamente uma meningite. Quando você suspeita que possa ser uma meningite pneumocócica, a gente usava a cefalosporina de 3ª geração, como a colega destacou. Mas os dados dos últimos 2 anos mostraram que a gente vem num crescente de resistência do pneumococo, e ano passado, nos menores de 5 anos de idade, Samir, 40%, eu repito, 40% dos isolados de doença invasiva pneumocócicas em menores de 5 anos de idade mostraram resistência plena ou suscetibilidade intermediária à cefalosporina de 3ª geração. Deu 27,5% de suscetibilidade intermediária. Você pode até discutir a relevância clínica desses isolados, que talvez ainda assim respondam, mas 12,5% de resistência. Eu acho que esses dados, na minha opinião, de forma inequívoca, nos dirigem para a necessidade de revisitar as nossas recomendações de tratamento empírico quando você suspeita de uma meningite pneumocócica. Então, se um desses casos que a colega citou for uma febre que você evidencia que tem um líquor alterado, que é uma meningite bacteriana, nesses casos de meningite bacteriana abaixo de 5 anos de idade, a terapêutica empírica, à luz das evidências microbiológicas de hoje, não entendo ser mais possível só com cefalosporina de 3ª geração. Então, a exemplo do que já se fazia na América do Norte e em alguns países da Europa, infelizmente a nossa realidade de resistência hoje já sugere a necessidade de iniciar-se de forma empírica com cefalosporina de 3ª geração associada a um glicopeptídeo, especificamente a vancomicina. Então, nós vamos produzir um documento, em breve vocês vão ter acesso a isso, já sugerindo que para esses casos que a colega citou, se for uma meningite bacteriana suspeita, a terapêutica empírica não pode ser mais só com a ceftraxona, e ela deve ser associada à vancomicina. Claro que se no dia seguinte chega a cultura mostrando que é um pneumo sensível à cefalosporina de 3ª geração, você retira a vancomicina. E até aproveitando, viu, Samir, não quis perder essa oportunidade de lembrar esse importante aspecto aqui para esse universo de pediatras que nos escutam. E para esse universo de pediatras que nos escutam agora, foi bom o Marco Aurélio tocar nesse ponto, nós teremos, não se esqueçam ainda, nesse mês de outubro, o Congresso Brasileiro de Pediatria Online, e nós teremos uma mesa redonda justamente para discutir resistência a antibiótico, antibiótico terapia. Então, não percam, viu, colegas, Congresso Brasileiro de Pediatria, as inscrições estão abertas e vai ser totalmente online, vai ser um congresso
Veja a programação, está muito bom, não perca, aproveitando a oportunidade. Mas, Samir, se interromper as perguntas, eu sei que tem aí centenas para você, né? Centenas. Eu acho que é uma pergunta muito importante, Tadeu, se tem algum material da SBP voltado para os pacientes, para essa conscientização em relação à febrofobia. Tem sim, né? Tem. Então, foi eu e você que escrevemos, por sinal, né? Isso. Fomos nós dois. Eu e o Samir, nós escrevemos no Pediatria para as Famílias um artigo chamado Febrefobia. E a gente explica para os pais, tá? E outra coisa, então, no site da Sociedade Brasileira de Pediatria, tem uma seção chamada Pediatra para as Famílias. E lá, todos esses temas são abordados, inclusive eu e Samir escrevemos sobre a febrefobia, e está lá para as mães com perguntas e respostas, bem didático, para a gente, para auxiliar o pediatra no seu dia a dia. Uma pergunta também que sempre nos fazem, viu, Marco Aurélio, não é nota de corte, mas idade de corte para você usar antitérmico. Então, 1 mês de idade é o paracetamol, 3 meses é a dipirona, e 6 meses é o ibuprofeno. Mas aí vem uma observação muito interessante, e eu sei que o Samir trabalha muito aí com terapia intensiva. Crianças que nascem com persistência de canal arterial, a gente usa ibuprofeno para fechamento de canal, até em neonatologia. Né? Então essas notas, essas idades de corte aí, são maleáveis. E até uma outra observação importante agora, que nós brigamos tanto pelo teste de triagem neonatal, né? Quando você tem uma criança com deficiência de G6PD, você não pode usar paracetamol. Então a droga de escolha, e não importa a idade aí, é o ibuprofeno. Isso. Tem até uma pergunta sobre isso, Tadeu, você já respondeu, né? E o paracetamol para o G6PD? Não se usa. Não se usa também, né? Usa-se, para deficiência de G6PD, usa-se ibuprofeno. Ok, era uma pergunta também aqui que está... E muita gente está perguntando, o documento científico está lá no site da sociedade, né? Esse documento já está disponível, né? Foi publicado hoje, Samir. Isso. Está lá no site, publicação hoje. Isso. Uma outra pergunta aqui é em relação quando começar a investigação, Marco Aurélio, nas crianças com febre abaixo de 3 meses, né? Aí tem aqui todo esse roteiro aí, né? Está no documento, né? Tem um fluxograma bem interessante. É um fluxograma muito bonito que é utilizado e já foi comprovado, já foi validado pela USP, no hospital da USP, que é um algoritmo muito legal, está lá no nosso documento. Então, acessem, vejam lá que está muito legal esse algoritmo para as crianças abaixo de 3 meses. E tem os tradicionais também, né, o de Rochester, que é muito utilizado por alguns serviços também. Recentemente, Marco Aurélio, eu li a diretriz de práticas clínicas da Academia Americana de Pediatria, que eles estavam querendo subdividir essa idade de 8 a 21, de 22 a 28, você leu esse documento, e de 29 a 60 dias, em crianças com febris de boa aparência. Você viu esse documento? Eu vi esse documento, é interessante. E você tem, recentemente, né, em função a sepse neonatal, né, especialmente a doença pelo streptococo do grupo B, ela sofreu uma redução muito importante com as estratégias de profilaxia intraparto, né? Entretanto, essas estratégias de profilaxia intraparto, elas têm um ótimo impacto na sepse precoce, mas na sepse neonatal tardia, né, na doença tardia, elas acabaram não diminuindo. Então, a gente continua vendo doença pelo strepto B de manifestação tardia, né, e outros eventos, e evidentemente outros agentes etiológicos. Então, eu acho que isso acaba sugerindo, às vezes, uma necessidade de uma abordagem mais estratificada. Então, essa é uma tendência de alguns locais hoje de tentar buscar, e acho que aí é importante a gente respeitar a epidemiologia local, né? A gente sempre viu na sepse neonatal um certo protagonismo na literatura estrangeira da Listeria monocytogenes e do strepto do grupo B. E esses dois agentes, a despeito de
seguramente todos vocês já terem visto na prática clínica de vocês, eles não são identificados aqui no nosso meio com a mesma prevalência. Não sei se por limitações metodológicas de investigação laboratorial, ou se porque, de fato, a gente tem um maior protagonismo de outros agentes etiológicos. Então, a gente sempre viu aqui no nosso meio a Escherichia coli e outros gram-negativos, às vezes, terem uma maior prevalência do que esses agentes, por trás de meningites neonatais, por trás de sepses neonatais, etc. Então, eu acho que temos que ter a mensagem aqui, se eu queria deixar, Samir, para finalizar, é só ter muita cautela na hora de importar, né, esses guidelines que às vezes são norteados por situações epidemiológicas peculiares a cada região. Por isso que é importante gerar dados de qualidade para a gente poder construir as nossas recomendações. Ok. Samir, eu queria fazer uma observação, que o Marco Aurélio citou o uso do corticoide em casos extremos de crises alérgicas desencadeadas pelos analgésicos tradicionais, ou lá na reumatologia também que se utiliza, mas eu quero chamar a atenção para um detalhe. Eu tive um caso recente aqui no consultório, uma criança que foi no pronto-socorro, com febre, broncoespasmo, e foi prescrito para ele o beta-2 de curta duração e o corticoide, o prednisolona, para casa. E o plantonista falou, se aparecer a febre, você retorna. E a febre não apareceu. E quando a mãe trouxe aqui para mim, já com 5 dias, a criança totalmente dispneica, um mau estado geral, o raio-x com uma pneumonia lobar e a criança dispneica. Então, vocês tomem o cuidado, se a criança está usando prednisolona, a febre deixa de ser parâmetro evolutivo. Daí o parâmetro evolutivo passa a ser frequência respiratória. Atenção para isso. Criança tomando prednisolona, porque está com broncoespasmo, alguma coisa, esquece a febre como fator de controle, aí você vai ter que ver frequência respiratória, estado geral. Porque a prednisolona já vai bloquear a fosfolipase A2, você não vai ter um quadro febril e a criança vai fazer um quadro infeccioso sem ter febre na sua frente, como esse que eu contei para você que eu vi recentemente. Acho que uma excelente lembrança, né, Tadeu? Porque muitos pacientes estão usando que está com broncoespasmo, está usando corticoide e vai mascarar, né? Vai mascarar essa informação. Paramos? Samir está perdido com as perguntas aí, né, Samir? Ô, Samir, oi? Devido ao avançado da hora também, para os colegas, eu acho que podemos ir finalizando, né? Foi uma web muito produtiva, muito interessante, mais de 1000 colegas participando, recebi os dados aqui agora. A gente agradece a todo o Brasil pela presença de vocês.